Na semana passada, o Caminhos da Reportagem mostrou um retrato de duas regiões de fronteiras brasileiras, Foz do Iguaçu e Roraima. Em mais uma reportagem, percorremos 3 outras regiões, nos extremos norte e sul e no centro-oeste do país. No sul, você vai saber como o pré-sal impulsionou o desenvolvimento em Rio Grande. E no ponto mais distante da fronteira, o Chuí-Brasil e o Chuí-Uruguai, a vida e a economia de brasileiros, uruguaios e árabes, que vivem como se fossem de um só país. No centro-oeste, em Corumbá, uma das cidades mais antigas do Mato Grosso do Sul, um pedaço do Pantanal e a diversidade cultural na fronteira com a Bolívia. E no norte, peruanos, colombianos e brasileiros se misturam nas ruas de Tabatinga, Letícia e Santa Rita, na tríplice fronteira. A maior parte da população é formada por índios. Veja tudo isso agora no Caminhos da Reportagem. Quase 3 horas de viagem separam a capital Manaus do nosso destino. Uma cidade de 52 mil habitantes, no meio da selva, que faz fronteira com a Colômbia e o Peru. Para chegar aqui em Tabatinga, no extremo oeste do estado do Amazonas, só existem 2 alternativas, de barco ou em um avião como este. Tentar vir de carro é impossível. Não existem estradas ligando a cidade a qualquer outro ponto do país. Tabatinga não tem indústrias ou grandes produtores rurais e o comércio é totalmente dependente do rio. Tudo que vai para as prateleiras das lojas vem de barco. Nos 3 pequenos portos da cidade, o trabalho dos carregadores é intenso. Nós trabalhamos de motofrete, de transporte de mercadoria, mas aqui chega mercadoria todo dia, todo santo dia chega mercadoria do Peru. E comprar as gasolina, comprar a gaseosa, comprar alguma coisinha lá que é mais barata. Nos barcos, produtos variados, banana, farinha, ovos, vêm do Peru. Eletrônicos e outros bens duráveis costumam vir de Manaus ou outras cidades brasileiras. Foi pelas águas do Solimões que chegou o carro com que seu Chico ganha a vida. Aqui não tem concessionária para carro, aqui não tem revendedora para carro, para veículos. E como eu tive a oportunidade de ir a Belém, aí eu negociei esse carro lá em Belém do Pará, com a minha filha. Em parceria com a Força Nacional, a Polícia Federal revista boa parte dos barcos de grande porte que saem de Tabatinga. Operações como essa são rotina e contribuíram para que no ano passado fossem apreendidos mais de 1 tonelada e 200 mil quilos de cocaína. Tabatinga por si só, ela é um grande porto. Ela tem uma parte toda voltada para o rio. Então, além dessas embarcações de grande porte que atracam e saem daqui legalmente, existem milhares e milhares de embarcações que encostam e saem daqui todo dia. Isso é humanamente possível fiscalizar. A Polícia Federal tem 2 lanchas como esta para se locomover entre os municípios da região. Um problema, já que as cidades ficam a horas de distância umas das outras. Acaba, de certa forma, limitando o trabalho da polícia, seja de transporte ou seja de atividade de abordagem em rios. Numa região como esta, o ideal seria também o uso de aviões ou helicópteros. Todas as aeronaves do departamento ficam situadas em Brasília. Tanto aviões como helicópteros são deslocados para as outras unidades descentralizadas quando necessário, quando requisitados. Ali, do outro lado do Rio Solimões, é o Peru. Atrás daquelas casas, território colombiano. E aqui o Brasil. O trânsito de pessoas é livre, não existe regra, policiamento, assim como o de motos. A circulação de veículos ocorre sem nenhuma restrição. Além do rio, existe uma única rua que permite o acesso à Colômbia. A fronteira fica onde estão aqueles cones. Milhares de veículos passam por aqui, principalmente motos. Não existe estimativa de quantos atravessam todos os dias. É o caso de Essênia, que mora na Colômbia, trabalha no Brasil e pilota uma moto sem placa. Os polícias conhecem mais ou menos que a gente já trabalha aqui, que mora lá, então passa. Com preços 30% menores do que as nacionais, as motos colombianas invadiram as poucas ruas de Tabatinga. Mas a maioria é dirigida por brasileiros interessados em economizar e driblar a Receita Federal, que conta com apenas 3 funcionários para fiscalizar todas as mercadorias que entram em Tabatinga. Muito fácil, eles usam um amigo colombiano que faz o favor de comprar para eles, passa os documentos e, como é trânsito livre na fronteira, ele simplesmente passa de um lado para o outro, tranquilamente.
O funcionário da revendedora conta ainda que boa parte dos clientes não deveria nem estar dirigindo. As motocicletas baratas, ou de menor preço, normalmente são compradas por mototaxistas, donas de lar, idosos inclusive, na qual a maioria deles não tem nem carteira de habilitação, certo? Na cidade é fácil encontrar vários casos de imprudência sobre duas rodas. Aqui não existe Detran, somente um funcionário da prefeitura que durante a manhã exerce a função de coordenador de trânsito. Ele conta que uma recente campanha de conscientização levou boa parte dos motociclistas a usarem capacete, mas não haveria como convencer todos a tirarem carteira. Ela é um pouquinho caro, não tem muitas facilidades para tirar. As pessoas não têm o poder financeiro para tirar. De cada 10 pessoas que têm moto aqui, quantos que o senhor estima que não tem carteira? Eu acho que 8. Nos 3 dias em que a nossa equipe de reportagem esteve na cidade, não encontrou nenhuma blitz. O coordenador de trânsito afirma que tem dificuldades para montar esse tipo de operação. A gente já tentou fiscalizar uma vez, só que como a gente não tem pessoas para fazer isso, fica a meu critério, né? Eu sozinho. Então eu sozinho eu peço ajuda da polícia militar, e o contingente da polícia militar aqui também ele é pequeno. Apesar desses serem os únicos semáforos de toda a cidade, mesmo não havendo placas de trânsito, nem faixas de pedestre, e embora a maioria dos motociclistas dirija sem habilitação, o prefeito diz que a cidade é quase um modelo para os municípios vizinhos. É um dos municípios melhor trânsito que tem, já foi o pior. Ao contento da legislação brasileira, nós ainda não estamos. Se você observar que a capital do estado do Amazonas, capital do estado, que é Manaus, tem quantas pessoas que dirigem sem carteira? Eu não quero comparar pelo lado negativo, mas como eu digo, nós estamos tentando fazer o melhor que podemos. Parte dos motociclistas da cidade não tem habilitação, mas existe uma parcela dos moradores que não tem qualquer documento. São haitianos que fugiram do país por causa do terremoto. A estimativa da Polícia Federal é que sejam 800. Uma parte deles vive aqui. Vamos conversar com eles. E aí, tudo bom? Tem alguém aqui que fala português? Not anybody here does speak Portuguese. Vocês falam que língua? English, Spanish. So do you speak English? Yes. And does anyone here speak Portuguese? Aqui nenhum fala português. Para quase todos, foi uma longa viagem para o Brasil. Em alguns casos demorou meses. E a decisão de deixar o Haiti foi tomada logo depois da tragédia que matou mais de 200 mil pessoas no início do ano passado. Depois de juntar umas economias, os haitianos viajam de carro ou ônibus até a República Dominicana. Lá fazem bicos, arrumam mais algum dinheiro e pegam um avião até o Equador, Bolívia ou Peru. De ônibus ou barco, chegam às cidades brasileiras que ficam na fronteira, como é o caso de Tabatinga. Para chegar aqui, Koff gastou os $2.500 que pegou emprestado com a família. Sem dinheiro, ele mostra a casa onde vive com mais de 50 haitianos. O banheiro é o retrato da precariedade. Na hora do almoço, eles têm que dar um jeito de cozinhar, mesmo sem ter fogão. Este é um dos poucos quartos da casa, onde a maioria dorme. François ainda não escolheu a cidade onde quer morar, mas tem uma certeza. Depois de receber a autorização do governo brasileiro para permanecer no país na condição de refugiado, ele vai se estabelecer numa cidade de praia, realizar o sonho de virar mergulhador profissional e voltar para o Haiti para buscar a família. The first is a doctor. She got 8 years old. My son is got 4 years old. Do you miss that? Of course, sir. But I would like to see him. Desde o ano passado, o padre colombiano Gonçalo, que trabalha há 7 anos no Brasil, se dedica a ajudar os haitianos. E o nome dele se transformou em sinônimo de Brasil. É curioso, eles chegam com um mapa, pequeno mapa, onde diz República Dominicana,
Equador, Peru e Padre Gonçalo. A primeira providência do padre é conseguir um teto para abrigar os haitianos. Em alguns casos, ele convence os proprietários a ceder imóveis vazios, mas muitas vezes é preciso alugar. Eles chegam aqui, chegam sem dinheiro, não têm onde dormir, então procuramos algumas casas que nos emprestam para eles, outras são alugadas por eles mesmos, quartos pequenos para 2 pessoas e estão vivendo 10, 12 pessoas neles. O padre revela que em Tabatinga, muitos haitianos têm que encarar uma dura realidade. Além de ter que aceitar subempregos, são frequentemente enganados pelo patrão, que não paga o valor combinado. Tem um acordo com o chefe da balsa que iam ganhar R$25 por dia. Eles foram trabalhar e não lhe deu alimentação, nem água durante o dia. Carregaram um saco de cimento, quase 1 quilômetro até chegar à beira, quando o rio estava baixo. E ao final da noite, lhe deram R$15 a cada um. Isso é muito comum? É muito comum, sim. Se aproveitam deles. O padre calcula que boa parte dos haitianos cadastrados pela Polícia Federal de Tabatinga não esteja nem mais na cidade. A maioria já estaria em capitais como Manaus, São Paulo ou Brasília. Apesar dos pedidos, o Conselho Nacional de Refugiados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, não concedeu refúgio para nenhum dos 1.300 haitianos que vivem no país. Mas por razões humanitárias, o Conselho Nacional de Imigração tem permitido a permanência deles. É um fluxo que tem iniciado no Haiti, tem passado pelo Equador, pelo Peru, pela Bolívia. Então é importante que haja articulação com os países vizinhos para que enfim, não haja nenhum tipo de problema, não somente para os migrantes, mas também para os países da região em relação aos haitianos que estão aqui chegando. Outra preocupação na região de Tabatinga é com a comunidade indígena. Os caciques de muitas aldeias revelam que já existem índios usando drogas. O consumo de álcool também é crescente. Na garrafa de PET eles botam metade de gasolina e depois enche com água. Aí fica meia gasolina, meia água. Então eles se balançam e retiram toda a gasolina e fica só o álcool na água. E ali eles tomam e ficam bêbados. Essa é uma droga que tem que está existente na comunidade. Para tentar controlar a violência e o consumo de álcool e drogas, os índios da etnia ticuna adotaram uma medida polêmica. Criaram um grupo com características militares. Aqui a polícia dos brancos não fazem parte daqui da terra indígena. Várias vezes acionamos, mas eles não têm condição de entrarem por aqui. Formado por 40 voluntários, eles se autodenominam polícia indígena. Controlam com frequência os acessos à reserva, revistam carros e moradores. Para os dirigentes, o efetivo é pequeno e precisa aumentar para se tornar mais atuante. Eles poderiam chegar até no número de 100 pessoas, poderia ser, dá para a gente trabalhar tranquilamente aqui na comunidade. A polícia é conhecida por aplicar castigos aos índios que brigam ou aparecem bêbados. A irmã de Elisete foi presa por ter sido encontrada embriagada. Ela considera a medida educativa, já que a prisão durou apenas 24 horas. Quando ela chega aqui em casa, ela está chegando bêbada. Aí papai explicou, mas o papai nunca brigou com ela. Aí papai decidiu chamar o policial daqui, o SPI, para ele aprender ela lá, para ela diminuir o alcoolismo. A pessoa, quando é presa, ela é trazida para cá, a delegacia indígena. Aqui não existe cela, ela foi desmontada, vai ser reformada. O preso, ele tem que passar a noite aqui, sentado em companhia de um agente. A Polícia Federal não vê com bons olhos o movimento e classifica a atuação do grupo como inconstitucional. Presa, é acusada e é julgada sem nenhum direito a contraditório, sem nenhum direito à defesa, sem nenhum direito a ter respeitado os seus direitos. Porque índio ou não índio, nós somos subordinados à mesma ordem constitucional e às mesmas leis. O
O artigo 57 do Estatuto do Índio diz que é tolerada pelos grupos tribais a aplicação de sanções penais ou disciplinares, desde que não tenham caráter cruel ou infamante. A pena de morte também é proibida em qualquer caso. Já na região de Atalaia do Norte, são 5 etnias, e apesar de existirem comunidades isoladas, a maioria já está adaptada à realidade do homem branco. É o caso de Darcy, que depois de desistir do sonho de virar político, pretende agora se tornar empresário. A gente quiser fazer um hotel de selva, né, como chama. Esse que é o meu pensamento. Quanto custaria? O que você teria que construir? Explica para mim. Você teria que construir uma piscina, teria que construir cabana? Uma piscina natural, umas 10 cabanas. Aí tem que comprar um veículo para trazer os turistas de Tabatinga, Atalaia, né, e pela estrada e pelo de barco. Então isso custaria mais de 300 mil reais. A ideia é fazer algo parecido com um parque temático, já que no mesmo terreno onde está a Oca, vive parte da família dele. No lugar, os visitantes vão poder conhecer de perto o dia a dia dos índios. Esse canto é para mim, mas agora isso aqui é meu esposo, com um filho. Os futuros hóspedes vão poder ainda vivenciar alguns costumes, como nossa equipe, que experimentou o rapé, um pó feito de tabaco, cinzas e sementes de árvores, que, segundo o pajé, serve para esfriar o corpo e provocar o espirro, desobstruindo as vias nasais. Depois de conhecer a região da Tríplice Fronteira no extremo norte do país, onde brasileiros, peruanos e colombianos convivem diariamente, vamos a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, conhecer a realidade de brasileiros e bolivianos. Corumbá tem quase 100 mil habitantes. É uma das cidades mais antigas de Mato Grosso do Sul e tem cerca de 300 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. Ao contrário do que muitos pensam, o Rio Paraguai não divide os dois países. Ele está de uma margem à outra dentro do Brasil. O Pantanal é a maior área alagada do mundo. 60% dele estão no Mato Grosso do Sul. A maior parte em Corumbá. Por isso, a cidade ficou conhecida como a capital do Pantanal, um local rico em belezas naturais que chama a atenção de muitas pessoas. Esse é um dos motivos que atrai pessoas de todo o mundo a Corumbá. Além da pecuária e da mineração, o turismo é uma das principais atividades econômicas do município. Muitas pessoas viajam para a cidade em busca de lazer. A corumbaense Vânia é dona de um barco-hotel. O serviço oferece hospedagem e quase uma semana de navegação pelo Rio Paraguai. Hoje, você falar que você vem aqui, né, só para pescar, não vem. Você vem para descansar, né, ter um maior contato com a natureza. Porque a nossa natureza aqui ela é singular, né? Não tem em qualquer outro lugar. Eu já viajei para outros lugares e atesto a vocês que o Pantanal ainda é muito diferenciado. O Rio Paraguai, que traduzido do Guarani quer dizer um grande rio, ainda é fonte de sobrevivência para muitas pessoas, principalmente para as famílias ribeirinhas aqui de Corumbá. É desse rio que elas tiram o sustento da família. Este grupo de pescadores acaba de chegar de 5 dias de trabalho rio acima. A média de salário desses profissionais é de R$ 600. Atualmente, é a única renda da família. Tem de correr atrás, senão não sobrevive. Tem de educar os filhos, tem de sustentar a família, tudo. Em Corumbá são cerca de 2.500 pescadores.
A maioria das crianças que crescem no local acaba seguindo a profissão dos pais. Joacir trabalha com a pesca desde os 12 anos. Apesar de sustentar os 4 filhos com dinheiro vindo da profissão, ele espera que os pequenos sigam um futuro diferente. Meus filhos não querem essa luta, né? Quer estudar, seguir o caminho deles, né? Ser alguma coisa na vida, né? Só que a maioria da população de Corumbá vive do comércio. Aqui na região de fronteira é normal encontrar brasileiros atuando na Bolívia e bolivianos no Brasil. Por isso, cenas como essa são muito comuns. Há 4 anos, Dona Miguelina trabalha como vendedora nessa banquinha de roupas no Brasil. Ela trocou o mercado de trabalho de sua terra pelo nosso por 2 motivos: a falta de oportunidade na Bolívia e a busca de um salário melhor. Aqui mais um pouquinho de salário. E por isso aqui venho a trabalhar. E allá em Bolívia é muito difícil para trabalhar. Já Marileide faz o caminho inverso. Todos os dias, a corumbaense percorre cerca de 10 quilômetros para trabalhar neste estabelecimento em Porto Quijarro, na Bolívia. O país é vizinho, né? Rapidinho, você está aqui 15, 20 minutos, a gente já está aqui normal, como se estivesse trabalhando lá. Diariamente passam por Porto Quijarro centenas de pessoas, vindas de todas as partes do Brasil. Floriano, Piauí. Santo André. Roupas e eletrodomésticos. A Zona Franca, como é conhecida a região da Bolívia que vende produtos com isenção de impostos, oferece mercadorias com preços bem abaixo do Brasil. Por isto é que tantos brasileiros cruzam a fronteira. Aqui os preços, comparando assim, está mais em conta alguns produtos aqui na Bolívia. Os preços são melhores, né? Uma qualidade bacana e material que a gente não vai encontrar no Brasil. A culinária da Bolívia é bem diferente da brasileira. O chicharrón de chancho é um prato típico, feito à base de carne de porco, uma espécie de milho e pimenta. Por aqui, muitas pessoas comem na rua mesmo. A refeição boliviana mais conhecida é a saltenha. O salgado de molho de frango e batata é uma tradição no país. Temos a costume de comer uma salteña nas manhãs, que todas as manhãs aparece, desde as 8, su salteña, su Coca-Cola, su pimentón picante. Ela come muito, até 10 da manhã tudo acaba, toda a página não tem. De tão popular, o salgado chega a cruzar a fronteira. A saltenha teve origem na Argentina, mas se tornou mais consumida na Bolívia pela população que vivia na pobreza. Com o tempo, o alimento ganhou espaço e hoje em dia é possível encontrar em várias lanchonetes, até mesmo no Brasil. Maria tem essa saltenharia em Corumbá há 5 anos. O salgado já caiu no gosto da população. Ela normalmente vende cerca de 200 saltenhas por dia, mas na alta temporada as vendas triplicam. A saltenha já virou tradição. Corumbá, acho que é difícil você encontrar um ou outro que não aprecia a saltenha. Luiz Fernando é um dos corumbaenses que já incluiu a saltenha no cardápio. Não comia muito, mas agora passeia com regularmente. Corumbá é uma cidade cheia de edificações antigas, artesanatos regionais e mistura cultural. Fundada em 1778, a cidade ganhou ares de capital com a chegada do 6º Distrito Naval da Marinha em 1873 e com os oficiais vindo do Rio de Janeiro. O objetivo da Marinha na época era proteger as terras brasileiras de invasões de países vizinhos, mas acabou indo muito além. Formou um povo que, apesar de viver no meio do Pantanal, tem jeitinho carioca. Além do tradicional carnaval corumbaense, é possível notar essa forte influência na rotina da população. Muitos militares que vinham do Rio de Janeiro para servir aqui começaram a se integrar na sociedade. Então você vê que o corumbaense é o protótipo do carioca. Ele é acessível, é hospitaleiro, é receptivo, é um povo alegre, feliz. E por falar em cultura carioca, estamos em frente ao Cristo, mas nesse aqui os braços ficam abertos sobre a cidade de Corumbá. Do alto do Morro do Cruzeiro é possível contemplar tanto a paisagem urbana quanto a vegetação, característica da região do Pantanal. A obra de 12 metros de altura foi feita pela Dona Isolina. O Cristo Rei do Pantanal foi a principal entre as muitas esculturas da artesã.
foram 9 meses de trabalho até que a obra ficasse pronta. Muito trabalho, mas eu fiz com dedicação e amor. Não me cansei não, fiquei feliz. Quando eu terminei, tive a maior felicidade do mundo. Pela cidade passam todos os anos turistas de várias nacionalidades. Conhecida como capital do Pantanal, Corumbá é uma das primeiras paradas de quem vem conhecer esta parte da América Latina. Daqui eles partem para países como Bolívia, Chile, Peru e Equador. Mas também é uma porta de entrada para o Brasil. Esses amigos malasianos vieram pela primeira vez ao país. Com o desejo de conhecer o Pantanal, Corumbá foi o primeiro lugar a ser visitado. Agora eles irão fazer turismo em outros estados. After the Rio, after that see anything go around by internet. Como toda região de fronteira seca, também tem seus problemas. Estamos na divisa de Corumbá com a Bolívia. Esse acesso entre os dois países torna-se uma entrada de carros roubados em Puerto Quijarro e de drogas no Brasil. Em 2010, a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá apreendeu aproximadamente 600 quilos de cocaína. Somente nos 4 primeiros meses deste ano, a quantidade da droga apreendida chegou a 450 quilos. Como a Bolívia é um dos maiores produtores de cocaína, o trabalho dos policiais na fronteira se torna ainda mais importante. A cidade fronteiriça, não só Corumbá, como todas no Brasil, elas têm muitos problemas, né? Toda cidade fronteira tem. Só que como fronteira com um país que hoje desponta talvez como o segundo maior produtor de cocaína no mundo, a problemática da droga aqui é uma preocupação constante. O Rio Paraguai também é rota do tráfico de drogas e armas. Por água, o crime organizado busca formas de entrar com os materiais no Brasil. Por isso, a Polícia Federal de Corumbá, há 2 anos, reativou o Núcleo Especial de Polícia Marítima. Pelo rio, os agentes fazem abordagens a outros barcos, para evitar que os traficantes passem despercebidos. A atribuição principal do DEPAM é o combate aqui na região de fronteira com a Bolívia, né? Aqui na fronteira oeste, de todo tipo de ilícito que passa aqui pela via fluvial, né, na verdade. Então, arma, droga, enfim, contrabando, né? Que a gente sabe que passa, né? E a gente não tinha um combate mais efetivo em cima disso daí em função da carência de material de pessoal. A estrutura da polícia boliviana é muito precária para coibir o crime. Além do efetivo ser insuficiente para extensão territorial, as viaturas não estão em boas condições de uso. E ainda, o salário pago aos profissionais não ajuda. Cada policial recebe em valores da nossa moeda pouco mais de R$200. O vice-governador de Santa Cruz de la Serra é responsável pela província de German Bush, que abrange as 3 cidades bolivianas mais próximas da fronteira: Porto Quijarro, Porto Soares e El Carmen de Rivero Torres. A região é a mais crítica do país vizinho. Por ali é que são feitas todas as negociações. Diante das dificuldades no local, o governo boliviano admite que sozinho não é capaz de desarticular o crime organizado. Necessitamos a cooperação e a ajuda de autoridades brasileiras, de ustedes, porque nosso território e nossos limites são tão grandes. A Polícia Rodoviária Federal tem postos instalados em vários pontos das principais rodovias de acesso ao país. Além de ajudar a coibir o tráfico e o corredor de carros roubados, ela ainda tem um importante papel no combate ao contrabando e descaminho. De acordo com o inspetor da Receita Federal de Corumbá, a prática desse crime é tão constante que não é possível calcular a quantidade de materiais apreendidos nem os prejuízos ao Brasil. Descaminho e contrabando é normal aqui na fronteira. A gente está sempre reprimindo, né? Sempre apreendendo mercadorias e sempre continuam trazendo, né? É ininterrupto. Com tantos problemas na fronteira, o governo federal vem instalando os chamados GGIs, Gabinetes de Gestão Integrada. A medida tem como objetivo promover a integração dos órgãos da justiça para o combate ao crime organizado. Juntos nós podemos integrar nossas forças para combater o narcotráfico. Essa é uma prioridade, nós temos que combater
esse tipo de crime que infelizmente prolifera e que acaba atingindo de forma muito triste setores importantes da população brasileira. Então, por essa razão, nós vamos estar juntos, enfrentando firmemente essa questão. Por outro lado, uma cidade de fronteira também tem pontos positivos. E o principal deles é a integração de culturas. O Festival América do Sul simboliza isso. Em sua 8ª edição, o evento reúne em um só local a cultura de 9 países da América Latina. Um encontro que aproxima povos que vivem perto uns dos outros, mas que parecem muito distantes. Artesanato, teatro, música, literatura e até gastronomia. Países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Chile participam de um grande intercâmbio cultural. Mistura de natureza, arte e história. Corumbá tem também na miscigenação cultural uma oportunidade para superar problemas comuns nas fronteiras do Brasil. E no Chuí, extremo sul do país, brasileiros, uruguaios e árabes convivem como se vivessem em um só país. É o que você vai ver no próximo bloco. Rumo ao Chuí, partimos de carro de Porto Alegre. São 518 quilômetros pela BR-116. As fazendas dos Pampas colorem de verde as margens da rodovia. E adiante, o azul das águas não deixa dúvida. Estamos na Costa Doce do Rio Grande do Sul, o maior complexo de lagunas da América Latina. Elas se formam na foz dos rios e terminam em alto mar. Assim é a Lagoa dos Patos, em São Lourenço do Sul. Mas aqui, a imagem que normalmente vale mais do que 1000 palavras pode enganar à primeira vista. O bate-papo nos barquinhos ancorados à beira do rio, a calma para cortar e tecer a rede e a paisagem bucólica não revelam o drama de 280 famílias que dependem da pesca para viver. A colônia foi arrasada por uma tempestade. No dia 10 de março, uma enchente atingiu a área rural, 20 quilômetros de onde estamos, aqui na beira do rio Arroio São Lourenço. Ela chegou aqui na cooperativa por volta das 5 horas da manhã, mas foi muito rápido, não deu para tirar nada de documento dentro da cooperativa, peixe, perdemos estoque, perdemos parte do documento, tudo, computadores, móveis. Surpreendidos, os próprios pescadores gravaram imagens que mostram como ficou a vila após a invasão da água. Em algumas áreas, não foi possível salvar muita coisa. Pequenas ondas se formaram e levaram o que havia pela frente. Pegamos uma carona com seu Dejair, pescador que há meio século passa mais tempo na água do que em terra firme. No trajeto, é raríssimo cruzar com algum outro barco navegando. Nós estamos no fim do rio Arroio São Lourenço. Esse é exatamente o limite entre o rio e a Lagoa dos Patos, que termina no município de Rio Grande. São 6, 7 horas de viagem num barco como esse até lá. As águas turvas parecem irreconhecíveis para quem conheceu a lagoa límpida e transparente. Do rio até aqui, a sujeira se espalha e cobre os restos de redes, trapiches e embarcações. Quando a avalanche veio, trouxe tudo pegado junto às redes, né? Aí não deu para os caras pegar e está tudo trancado aqui. Vem do oceano o sal necessário para trazer os peixes até essa área. Como o nível do mar não ultrapassou o da lagoa, a safra decepcionou. Depende da tainha, do bagre a safra já passou, né? Foi muito ruim também, tudo depende do mar da lagoa salgar, né?
Deixamos a Lagoa dos Patos e voltamos para a estrada. No trajeto, a paisagem é repleta de plantações, principalmente de soja e arroz. Logo na chegada, a Praia do Cassino, a 18 quilômetros do centro do Rio Grande, é um convite ao olhar. Até o Chuí, no extremo sul do Brasil, são 240 quilômetros de extensão, o que faz o morador da cidade repetir aos 4 ventos que é a maior praia do mundo, embora mude de nome na divisa com Santa Vitória do Palmar. De qualquer forma, mesmo quem, como nós, vai de carro, não consegue avistar o fim. Esse balneário marítimo também é um dos mais antigos do país e guarda relíquias de triste memória. Caso do vapor Rio Apa, um navio da Companhia Nacional de Navegação que saiu do Rio de Janeiro para Montevidéu, no Uruguai, e que naufragou aqui em julho de 1887. Mais de 100 pessoas morreram no desastre provocado por uma tempestade. Essa e outras curiosidades chamam a atenção de turistas e estudantes de oceanologia, ou oceanografia, a chamada ciência do mar, um curso de destaque na região. Nós temos a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira e o Cassino, que é a maior praia do mundo, que é campo maior do que esse para trabalhar, porque a oceanologia não trabalha só com águas marinhas, mas também de rio, de lagoa. Em contraste com a paisagem calma da Praia do Cassino, no centro de Rio Grande encontramos um comércio aquecido. E as filas dos pontos de ônibus revelam uma cidade em franco crescimento. A estimativa é que a população de 193 mil habitantes dobre em até 10 anos. Impulso que vem do Oceano Atlântico e passa pela Lagoa dos Patos. O Porto do Rio Grande é a porta de entrada do Mercosul no país. Ele é o principal porto do Mercosul. E é o segundo porto do Brasil em extensão e terceiro porto em movimentação. Vagões lotados passam para lá e para cá, estradas cheias, carretas em filas gigantes à espera do momento para descarregar. Um dia inteiro para despejar 63 mil toneladas de soja neste navio que tem a China como destino. De 2007 para cá, o crescimento tem sido contínuo. Neste primeiro trimestre, a movimentação no porto aumentou 25% em relação ao mesmo período do ano passado. É que a safra de grãos do estado pode bater novo recorde, o que ajuda a impulsionar a atividade portuária. Incrementou a questão da renda, incrementou a questão do emprego, das novas tecnologias, obrigou a qualificação do porto do Rio Grande. A ordem é se preparar para um ciclo de 100 anos de movimentação com base na indústria naval. O desafio é garantir infraestrutura para atender a demanda. Trabalho extra também para o 5º Comando da Marinha. A Capitania dos Portos também dá apoio à Polícia Federal e à Receita Federal no controle da fronteira marítima. Ele já está sendo, de alguma forma, sentido por nós no tocante ao aumento da quantidade de fiscalizações que estão sendo necessárias em relação ao passado, para atender esse maior número de navios, o maior fluxo de pessoas entre o município de Rio Grande e São José do Norte. O petróleo da camada pré-sal puxa a construção de novos empreendimentos industriais. Este é o maior estaleiro da região e o segundo maior dique seco da América Latina. São cerca de 130 metros de largura, 16 metros de profundidade e 300 metros de comprimento. Como ele é subdividido internamente, tem a possibilidade de construir uma embarcação e uma plataforma, por exemplo, ao mesmo tempo, o que não é comum. A fiscalização de todo esse movimento é feita no Centro de Monitoramento Remoto. As novas tecnologias permitem pipocar nos computadores o posicionamento das embarcações nas águas, o registro das cargas, data, locais de origem e destino. Nada mais natural para a cidade onde nasceu, em 1807, o patrono da Marinha Brasileira, Joaquim Marques Lisboa, o Barão de Tamandaré. No panteão desse herói militar estão seus restos mortais, as lembranças das batalhas históricas. Na estrada, um brinde, a estação ecológica do Taim. Nesta área de banhados, a biodiversidade se apresenta. Flores, capivaras, jacarés. Muitos bichos aproveitam o sol dentro d'água. No caminho até o Chuí, ainda há mais plantações e muito gado. Em Santa Vitória do Palmar, uma história centenária.
a do farol da Barra do Chuí, com o Serviço de Sinalização Náutica do Sul. Aqui está exatamente a fronteira entre Brasil e Uruguai. Fronteira entre Brasil e Uruguai. Nosso marco marítimo aqui é nesse arroio de água doce. Do arroio para lá é Brasil, do arroio para lá, Uruguai. E do arroio para cá também é Brasil. Essas casas aqui também embaixo... para cá. Todas essas casas aqui pertencem ao Brasil. Essa parte para cá, Brasil. A parte para lá, aquelas casas já são casas do Uruguai. A torre de concreto armado mede 30 metros, altura que nos deixa minúsculos lá embaixo e dá vista ampla para toda a região. Apesar de toda a tecnologia existente no mundo hoje, ainda existem muitas embarcações que seguiam através do rádio farol, então ele auxilia a navegação. O rádio farol tem um equipamento de comunicação que transmite o sinal captado pelos navios em alto mar. E o farol, por si só, tem lá suas particularidades. Uma rotação completa desse farol aqui são 46 segundos, uma volta completa, tá? E o que acontece? Aqui saiu os fachos do farol, tá? Essa parte aqui? Essa parte aqui. Então você está aqui no ponto fixo, olhando para cá. Continua tendo outro facho do farol. Daqui a pouco o farol desaparece. Mas por quê? Porque tem a parte cega, tá? Que de longe dá a impressão que o farol está piscando. Na verdade ele não está. Está sempre aceso os fachos que dão a volta de 360 graus em torno do farol. Na saída do farol, um pouco à frente, um pequeno monumento em pedra, cravado no solo, demarca a fronteira com o Uruguai, em Santa Vitória do Palmar. E em seguida, a ponte internacional liga um lado ao outro. Esse é o local preferido do casal gaúcho. Na calma do fim de semana, eles aproveitam para pescar e ver o tempo passar sobre o arroio. Em uma hora, quantas sardinhas o senhor costuma pescar? Dá umas 60, 70. Em uma hora? Sim, em uma hora. Então a refeição é garantida? Não, refeição. Aí, já mais uma, hein? É. A bandeira e a divisória no chão da ponte comprovam. O casal brasileiro está do lado uruguaio. E esse ponto aqui que o senhor está pescando é o quê? Brasil ou Uruguai? Aqui Uruguai. São águas uruguaias? É, águas do Uruguai. E eles não implicam, não? Não, são muito camaradas aí. São muito camaradas. Bem perto da ponte está o Chuí, que se emancipou de Santa Vitória do Palmar em 1995. Estamos no extremo sul do Brasil, a pontinha de baixo do nosso mapa, onde o país começa, para o orgulho dessa gente. A cidade é pequena, menos de 6 mil habitantes no chamado Chuí Brasil, porque do outro lado da avenida principal, dividida apenas por um canteiro, fica o Chuí Uruguai, que os hermanos chamam de Chuí. Se é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, na fronteira, um corpo pode sim estar em dois lugares ao mesmo tempo. É o que acontece com quem passa pelo canteiro central. Aqui, Brasil e Uruguai se encontram. Ficar em um país ou em outro depende apenas da própria vontade. E a distância que separa os dois lados é de apenas um passo. E as confusões. Carros com placas dos dois países, claro, estão dos dois lados o tempo todo. Mas, por exemplo, quem multa o veículo parado exatamente na passagem do canteiro central que separa Brasil e Uruguai? Supor que um carro vem e estacione aqui, né? Então ele está numa terra que não é de ninguém, é da embaixada. Então nem o Brasil, nem o Uruguai tem condições de multar. Porque ele está num lugar que metade do carro dele está no Brasil e metade do carro está no Uruguai. Não está nem no Uruguai e não está nem no Brasil. Na administração, que tem foco no comércio, a fronteira também não parece ser limite. O Uruguai tem documentação brasileira, ele pode ser sócio numa empresa com um brasileiro de responsável. E no Uruguai não, no Uruguai, como brasileiro, tu pode chegar lá e comprar uma sociedade anônima, uma SA, e tu é dono de uma empresa sem problema nenhum. Até o regime de aposentadoria leva em conta o tempo de trabalho no país vizinho. Isso foi um acordo do Mercosul. Tanto como um uruguaio trabalhando aqui, ele pode levar para se aposentar no Uruguai, como nós lá trabalhando no Uruguai podemos nos aposentar aqui no Uruguai. Que não pode acumular benefícios. Que não pode acumular benefícios. Do lado brasileiro, prevalece o comércio de roupas, calçados e supermercados. Tinha assim uns 2 mil comércio, né? Entre lojas de supermercado, calçado, mas hoje, atualmente, uns 500. Funcionando. E os outros? Os outros, a maioria foi fechando. O motivo? O comércio do outro lado, muito mais barato. R$1 vale entre 10 e 11 pesos uruguaios. E eles ainda têm o free shop liberado,
com impostos lá embaixo. Não dá para competir. A loja dela fica no Brasil, mas Dona Teresa também mora no Uruguai. Quem a ouve falando pode pensar que a senhora é uruguaia, mas... Sou brasileira, nada. Só que o meu comércio aqui, a maioria clientes são uruguaios, tá? E eu falo espanhol perfeitamente. E fala português com sotaque espanhol? Lógico. Exatamente. Até no futebol, o meio de campo embola. Nós estamos numa loja do lado brasileiro, mas como é uma região de fronteira, nada mais natural do que encontrar uma situação como essa aqui, ó. Camisa dos principais times uruguaios, como o Nacional de Montevideo e o Peñarol. A camisa da Celeste, a seleção uruguaia. Camisa da seleção brasileira e dos dois principais clubes gaúchos, o Internacional e o Grêmio. Curioso é encontrar a camisa do Botafogo, e são várias aqui, mas todas têm o mesmo número e o mesmo nome. Louco Abreu, o ídolo uruguaio que joga no Botafogo. É o que explica tantas camisas do Botafogo, do time carioca, aqui nessa loja. E você, vendedora, é uruguaia? É, sou. Torce pra quem? Do Uruguai ou do Brasil? Qual é o time do coração? Do coração, o Peñarol. Depois do Brasil é o Inter. Quando joga seleção brasileira e seleção uruguaia, torce pra quem? Aí é difícil. Aí é difícil. Porque eu estou dividida, eu trabalho do lado brasileiro. Sou uruguaia, não, mas não sabe por quem torcer. O meu marido é brasileiro. Aí é que está a confusão. Seu Assunción chegou à fronteira em 1954. Ele conta que os free shops começaram a funcionar em 1988 e se multiplicaram no Chuy. Eso fue un sistema que sacó nuestro gobierno porque las ciudades fronterizas estaban muy deterioradas, entonces todas aquellas personas que tenían comercio y se habían mantenido pagando los impuestos, surgió lo de los free shop, que hoy en realidad es una realidad. ¿Cuántos son? ¿22? Sí, acá más o menos hay 21, 22 de free shop. Uma dor de cabeça para os comerciantes brasileiros e um alívio para o bolso dos uruguaios e dos clientes que vêm do Brasil fazer compras, como este microempresário de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Uma diferença enorme, vamos supor uma câmera mesmo que talvez custe 700, 800 reais, compra aqui por 200 e poucos reais. Então a diferença é enorme. Quase 3 vezes mais barato. Muitas coisas até mais. Esta dona de casa também mora na região de Pelotas, em Morro Redondo. Mal entrou neste free shop e gostou de uma cafeteira. É bem melhor os preços, né? Quanto custa essa cafeteira? A cafeteira vai sair por 20, né? 20 reais. Lá eu compro por 50 em Pelotas. Né? A economia de 30 reais. Uma cidade dividida por brasileiros e uruguaios? Nada disso. A colônia árabe é forte e comanda o comércio. Por não falar direito a língua ou ser uma terra nova e precisar sobreviver de imediato, a coisa mais rápida foi o comércio. O mascate na época, não? A maioria dos árabes do Chuy veio da Palestina. Eles têm até um clube na cidade, local onde se encontram toda sexta-feira, na hora do almoço, para rezar o Alcorão, ler e refletir sobre o Islã. O muçulmano tem que rezar 5 vezes ao dia e tem uma reunião semanal. A sexta-feira para o muçulmano seria o sábado para o judeu e o domingo para o cristão. Yasser é filho de palestino. Isso foi nos anos 50, 56 que meu pai veio na Palestina naquele tempo. Era tempo, digamos, a guerra de 56, já tinha acontecido a guerra de 49, a invasão israelense à Palestina. Então, muitos jovens já não viam uma oportunidade naquela terra ocupada, cheia de problema. Os árabes são entre 5% e 10% da população do Chuy. Até o casamento respeita a tradição. Acompanhamos a celebração do compromisso de Fadel, outro filho de palestino. Mas repare que só os homens aparecem nas imagens. As mulheres ficaram separadas em outro canto da casa. A noiva é órfã de pai e o noivo tem que pedir autorização para um homem da família dela, no caso, o tio paterno. Casamento firmado pelas mãos dadas do tio da noiva e do noivo. Em um momento isolado, Fadel e Zena trocam alianças e juras de amor. Eu estou feliz porque eu estou dando continuidade, no caso,
a minha família palestina. E o que é mais gostoso não é por ser tradicional, e sim por ter me apaixonado pelo Fadel Ali, né? Por chegar nesse ponto de casamento. Um banquete árabe fecha a celebração. Os homens se sentam à mesa antes das mulheres para a refeição. No dia seguinte, já casado, o mesmo Fadel atravessa a avenida do lado brasileiro para o uruguaio. Vai para o trabalho na Rádio Oceânica, uma emissora uruguaia. Por el suroeste com precipitações e tormentas aisladas. A programação é toda em espanhol, à exceção do programa de Fadel, que se resume a 2 horas semanais. Muito boa tarde, Rádio Ouvintes. Muito boa tarde, Extremo Sul Gaúcho. O problema? O lado Uruguai cruzou a avenida para cá. Temos 3 rádios, 2 TVs e 2 ou 3 jornais. O lado brasileiro, Chuí, no caso, Chuí e Chuí. O lado brasileiro, Chuí, não temos nenhuma rádio. Temos um pequeno jornal, né, que na verdade é quinzenal. Né, então é uma coisa que não dá para tu divulgar nada assim a tempo, digamos assim, em curto prazo, em curto tempo. 2.500 uruguaios moram no Chuí, Brasil, e 500 brasileiros vivem no Chuí, Uruguai. Há muita gente que necessita vivienda, muita gente carenciada e trabalho pide todo o mundo. Por que essa situação? E porque não temos fábricas, nem de um lado nem de outro, não temos nada, vivimos só por el comércio. Representante eleita do povo uruguaio da fronteira, ela defende um trabalho conjunto para que os dois lados saiam ganhando, com geração de trabalho e renda para todos. Temos que tratar de ver como levantamos os dois Chuí, ¿verdad? De ver cómo ponemos una fábrica en un lugar o en otro, pero que nos sirve igual porque tú sabes que uruguayos trabajan del otro lado y brasileños trabajan de este lado, ¿verdad? Assim, é fácil perceber que o arroio no fim da praia e o canteiro central da avenida separam, mas não dividem os dois lados da fronteira, que querem viver e crescer como sempre estiveram, juntos. Até porque a prosperidade de um garante conforto para o outro. Não é por acaso que a cidade, tanto no Brasil quanto no Uruguai, tem o mesmo nome, Chuí. De certa forma, brasileiros e uruguaios, pelo menos aqui, se sentem um só. Dividem problemas, soluções, cultura, tempo, espaço e, principalmente, muitas histórias de vida.